Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor multiplicador Átila. Hoje nós vamos estar apresentando para vocês mais uma ferramenta para ajudar no trabalho e no fazer educacional de vocês. Depois que nós vemos então como funcionam as atividades de pré-leitura que sempre ficam aqui no lado esquerdo da nossa tela, agora nós vamos ver como que é a reportagem principal para a leitura do nosso estudante. Então, você vai clicar sobre o futuro da água. Ele vai direcionar a página para a reportagem principal e aqui nós vamos ver que ele vai ter uma reportagem sobre essa questão onde nascem os rios. Então o estudante vai fazer a leitura, nunca é muito extenso, mas é importante que o estudante faça, porque as de pós-leitura vai ser necessário que ele tenha feito essa leitura completa para poder responder as questões. Então o professor pode preparar para ele fazer essa leitura, destinar um tempo, o professor fazer um passo a passo com ele, 5 minutos para fazer a primeira atividade de pré-leitura, 5 para a segunda, mais 10 para fazer a leitura e o restante da aula para fazer as de pós-leitura. Aqui nós temos algumas situações, aqui você pode fazer a anotação, aqui você pode clicar no coraçãozinho aqui para você colocar ela como a sua preferida. Depois eu vou mostrar para vocês onde vai estar. E aqui clicando no Facebook você consegue compartilhar a reportagem na sua página pessoal, tá? Então depois que o estudante fez a leitura, ele vai clicar aqui em voltar e nós vamos fazer as atividades de pós-leitura. Essas atividades de pós-leitura, elas são atividades para poder testar os conhecimentos do estudante após a leitura do texto principal. Então o que acontece? Fez essa leitura, vem para cá, ó. Ela tem todos os descritores da Prova Brasil aqui embaixo para o professor tomar conhecimento. Então ele clica em fim da riqueza e ele vai fazer então as atividades de pós-leitura. Geralmente também são gamificadas, sempre é importante pedir para ele ler isso aqui, porque é a orientação que tem em torno desta atividade. Você vai clicar aqui e aqui também tem as chances que ele tem. Esses dois coraçãozinhos aqui são as chances que ele tem para poder responder esta atividade. Então ele vai clicar aqui, vai aparecer primeiramente uma orientação, ó. Marque as respostas corretas e receba as pistas que ajudarão você a descobrir o mistério. Aqui, ao final, ele vai ter um mistério para ele responder sobre os rios. Então ele vai, conforme ele vai respondendo, ele vai aparecer um mistério para ele. Eu vou fazer uma com vocês só para vocês terem uma noção de como que é. Então, ó, é uma atividade também gamificada. Ele acaba de certa forma sendo uma atividade no qual o estudante pode ter um conhecimento sobre a língua portuguesa em si e interpretação de texto também. Aqui ele tem as mesmas opções, ó. Ele pode de certa forma pular uma pergunta ou eliminar uma resposta. Aqui, clicando aqui em cima, ele vai ter novamente o texto que vai abrir na outra página para ele. Tá? Vai abrir o texto, aqui vai ter as informações de como ele jogar novamente e aqui para ele voltar. Então, ó, ele pode, um exemplo, eliminar uma resposta. Então ele vai acabar ficando com duas apenas para ele poder fazer. Então ele pergunta assim: se ela seca, é destruído ou é aterrada, a água pode deixar de jorrar. Qual dos verbos presentes no trecho acima indica o movimento do rio? Aí você vai clicar e ele vai dar a resposta correta. Então aqui, ó, do lado ele vai colocando esse mistério, pistas para você poder descobrir qual que é o mistério. Aí a primeira é um importante rio brasileiro, e aí conforme o estudante for respondendo, ele vai de certa forma chegar na sexta questão, ó, é importante isso, esses são 6 questões, ele vai chegar na sexta questão e lá vai ter uma outra situação para ele, para nós podermos fazer. Eu vou fazer aqui rápido para nós podermos chegar nessa última questão e colocar, tá? Depois, quando ele chegou na última questão, ele ainda pode clicar aqui, ó, em último recurso. Vai aparecer, né, qual que é o rio. Eu não sei qual que é o rio, mas vamos clicar aqui só para a gente ter uma noção. E aí o estudante conseguiu Então o estudante consegue descobrir qual que é o rio que estava ali no mistério.
Então aqui sai, ó, o resumo para o estudante, né, de qual que é a situação do acerto dele. Vocês podem ver que é uma atividade, igual nós falamos lá no início, gamificada. Então o estudante resolveu essa, ele clica aqui e aí ele vai partir para a segunda, ó. Aqui, salve as nascentes. Aqui ele tem, ó, interpretar o texto com auxílio do material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. Na Prova Brasil isso vem muito, tá? Porque vocês vão ver aqui como que é essa atividade, meio que de você associar as imagens. Então aqui, ó, como ele vai jogar, ele vai associar, então ele vai clicar e ele vai associar, né? A degradação do solo, ele vai colocando. Eu vou fazer com vocês aqui rapidinho só para vocês terem uma noção. Então aqui vocês vão observar, aqui também ao final tem um feedback para ele. Como é uma atividade gamificada, você vai conseguir fazer com que o seu estudante tenha uma resposta automática ao final da atividade. Então vocês puderam observar que as duas atividades, tanto a de pré como a de pós-leitura, elas são atividades gamificadas, que isso é extremamente importante para o professor trabalhar com seus estudantes na sala de aula. Então é uma plataforma muito bem elaborada, no qual o professor pode trabalhar uma aula tranquilamente. Ele só tem que sentar no seu planejamento e dar uma analisada naquilo que é melhor para ele. Nós vamos ver algumas outras situações que ele tem. Para você voltar na página inicial, você clica aqui nessa setinha para voltar às reportagens, volta aqui e mais uma vez você acaba voltando na área sua inicial. Aqui nós temos então essas questões voltadas a todas as reportagens. Aqui nós temos algumas situações que são conquistas, né? O que você conquistou na leitura. Aqui tem todo o resultado para você. Então aí vai depender de como a escola vai trabalhar, se cada estudante vai abrir sua conta ou se o professor vai abrir uma conta para ele utilizar para todos, para fazer atividade de leitura. E conforme ele vai fazendo um progresso semanal, ele vai conquistando. Aí tem o Meu Guten aqui. Nesse Meu Guten, ele vai abrir as atividades e os exercícios favoritos que você teve, principalmente quando você clica lá naquele coração, igual eu expliquei durante a leitura, ó. Clicou, ele vai aparecer aqui, você vai clicar em abrir, se for a sua leitura favorita, ele vai voltar só na leitura, tá? Ele vai voltar só na leitura, aí você clica aqui para ele voltar para a página anterior ou voltar aqui nas atividades, tá? Então clicando aqui em Guten, você vai voltar lá na página principal. Então o Meu Guten vai ser isso. Tem as Olimpíadas. As Olimpíadas é mais uma coisa que a plataforma oferece, tanto na questão na free e na questão que você paga. Aqui ele tem como que é para você proceder ao longo dessa Olimpíada. Aí você clica em Entendi, quero jogar. Ele vai abrir os desafios. Você vai ver que os desafios ele vai ter, que nem hoje a primeira etapa já está encerrada, né? Então eu perdi essa primeira etapa. Clicando aqui eu vou conseguir ver qual que é a segunda etapa. Ó, ele está apenas um aberto até o momento. Você clicando sobre ele, ele vai aparecer uma atividade direcionada a pontos centrais de uma leitura e de algumas reportagens que tiveram. O estudante pode fazer isso também. E só que isso aqui é uma coisa mais a longo prazo, tá? É mais para o estudante trabalhar e fazer isso em casa. Então é uma outra opção que a plataforma oferece para nós. Clicando aqui você vai voltar na página da Olimpíada, tá? Conforme vai passando, ó, ele é para por exemplo, para trabalhar em 6 meses. Aqui tem o regulamento, o ranking e outras coisas mais. Então pessoal, essa plataforma, além das Olimpíadas aqui, você pode clicar em buscar. Isso aqui é importante para você fazer o seu planejamento. Por exemplo, você clica em buscar, ele vai dar as categorias separadas para você poder trabalhar com o seu estudante ou o que você quer. Um exemplo, o professor de geografia, ele pode utilizar? Pode, ó. Ele vem aqui, um exemplo, eu estou trabalhando em economia. Ele vem, clica em economia, vai ter todas as reportagens sobre economia, tem alguma coisa sobre economia.
e ele vai clicar sobre ela e vai trabalhar. Vocês podem observar que nem todas estão abertas, né? Porque eu já expliquei para vocês. Ele vai abrir na leitura, ó. E aí ele clicando aqui, ele vai ir para as atividades relacionadas a essa leitura. Então aqui, ó, mesma coisa dos outros. Para que é direcionado, pré-leitura, pós-leitura. Então isso aqui é importante para quê? Para o professor fazer o seu planejamento. Ele clicou ali, clica em fechar, ele vai voltar aqui novamente. Então tem toda a situação, um exemplo, professor de ciência, de cultura para arte, aí ele pode ver aqui alguma coisa sobre que ele quer a pintura. Aí aqui tem as edições que ele pode trabalhar sobre pintura. Então isso é importante para o professor também poder fazer o seu planejamento. Então a plataforma oferece isso também. Esse caderno surpresa aqui é uma reportagem aleatória que eles colocam, e aí você vai poder fazer a leitura dela também e vai poder fazer as atividades sobre essa reportagem também. Então, clicando aqui, você volta para o seu perfil, que é o que a plataforma tem para oferecer para nós, que é essa questão da busca por área do conhecimento. E aqui você pode convidar os amigos e muitas outras coisas você pode fazer aqui também. Então, o que acontece? Essa plataforma, como nós vimos aqui ao longo do nossos pequenos vídeos, ela é uma plataforma no qual é capaz de proporcionar para você, professor, uma aula diferenciada, baseada em leitura e com atividades gamificadas, para você poder fazer da sua aula um pouco mais atrativa para o seu estudante. E sempre importante, vocês viram que ela tem autoria também, produção. Então ela é de extrema importância para o nosso fazer pedagógico. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço a todos e até a próxima.